Pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aí. Você viu, professor Felipe Luiz? Bom dia, Eugênio Leal. Bom dia, tudo bem, Abel? Melhor agora, falando com o amigo. Belíssima vitória do Flamengo sobre o Bahia. Um Flamengo que mostrou uma capacidade muito grande. O início foi mais do Bahia, tá? Esse lance aí, esse gol perdido pelo Tassiano, mostra o que a gente tem falado aqui, a dificuldade do Bahia de resolver lá na frente as situações que cria. Mas depois dos 20 minutos, aos 20 minutos exatamente, o jogo foi paralisado para atendimento ao Ayrton Lucas, que tinha caído na placa de publicidade e machucou o ombro. Ali, o Felipe Luiz chamou o Rossi, chamou o próprio Ayrton Lucas, conversou com eles e o jogo mudou. Foi o plus a mais, como diria o outro. O jogo mudou, o Flamengo encaixou a marcação, tirou a bola do Bahia, que o Bahia gosta de jogar com a bola, e falou assim, me dá essa bola que eu vou jogar. Para mim foi um Flamengo bem melhor do que no jogo com o Corinthians. Um time mais compacto, um time mais sustentado na aproximação entre os jogadores para a construção dos lances. Uma equipe mesmo, um futebol muito mais coletivo e inteligente até. E o Flamengo venceu com méritos o jogo. Os jogadores que saíram do banco no segundo tempo não fizeram com que o time caísse de produção como caíram contra o Corinthians. Entenderam o jogo mais solidário do Flamengo. E a vitória foi muito justa. O segundo gol sai nesse pênalti aí ridículo, feito pelo Santi Arias em cima do Michael. Soco na cara? O que é isso aí? É boxe? Ridículo. E o Flamengo chega ao segundo gol com o Alcaraz, né, que tinha entrado um pouco antes. E você viu que o pênalti nasceu de um passe de 3 dedos do Adílio dos tempos modernos, o Gerson. Jogou lembrando o Luka Modric. Jogou muito, como disse o Rogério Ceni para ele, né? Tá jogando muito. Eu tenho um rapaz aí que eu sigo no Instagram, esqueci o nome dele, mas ele é muito legal porque ele faz a leitura labial. Tá. E ele fez 2 leituras labiais do Rogério. E o que as leituras mostraram? Mostrou o Rogério falando pro Gerson, você tá jogando pra... E aí um palavrão. E certo. Outra, ele abraçando o Felipe Luiz e falando assim, você percebe que fica velho quando começa a enfrentar como treinador aqueles que você treinou como jogador. Se referia ao fato dele ter treinado o Felipe Luiz. Mas eu estou com o Felipe Luiz quando ele fala que, em outras palavras, ele falou o seguinte, quem consegue fazer essa pressão que ele fez contra o Bahia é candidato a fazer com qualquer outro time do campeonato. Porque o Bahia realmente dá trabalho nesse sentido. Por outro lado, os jogos do Bahia são sempre os mesmos. Esses jogos grandes... E a chance perde gol. Perde gol. Até o Tassiano, é o mesmo Tassiano que no jogo de Copa do Brasil, no Maracanã, perde no começo da partida um gol que poderia ter mudado o confronto. Aí o Bahia murcha, o Flamengo se impõe. E isso aconteceu mais uma vez. Não é por acaso. Esse retrospecto aí do Rogério, o Rogério passa por um momento complicado. A torcida do Bahia xingou o Rogério literalmente de burro, de uma maneira como não tinha sido até aqui. A grita foi grande e eu acho que o trabalho precisa mostrar algo mais. É um Bahia muito repetitivo, se também se repete na sua qualidade, porque com esse meio campo que o Bahia tem, é claro que haverá bons momentos nas partidas e o Bahia, dessa vez menos, porque o Flamengo não deixou, mas o Bahia geralmente fica com a bola e faz boas coisas com ela. Mas não faz o principal. Não faz os gols, então, não mata. Mas só vai fazer quando chegar um Luiz Soares, um Verratti, um Caleri, um Cano na boa fase. Senão, não vai fazer. Mas será que é só isso? O Rogério é pago para achar soluções. Então, achar soluções. Alô, diretoria, galera do City aí que tem dinheiro? Chegou o Lúcio. Pessoal. Bota o Haaland aqui. Ele tem usado o Lúcio menos do que poderia, na minha opinião. O Guardiola, que é do mesmo grupo ali, né? Grupo City... Ele foi tentando ganhar a Champions, com aquele timaço, trilhardário e tal. Não deu, ele falou, pessoal, dá para trazer aquele norueguês? Faz gol que nem água. Ganhou a Champions. Mas às vezes dá para fazer. Não é simples assim? Mas é uma outra realidade aí, né, Abel? É uma outra realidade. Eu sei, claro, tô brincando. Claro que o Bahia não vai trazer um cara do nível do Haaland. Mas, em outras palavras, e agora falando sério, todo mundo aqui concorda que o Bahia precisa de um goleador melhor, ou não?
Você discorda? Sim, não, eu concordo. Se tivesse, ajudaria muito. Sim ou não? Você falou assim, sim, não. Eu concordo que falta, É mas sim ou não? eu tô com um professor... É sim que falta. Tá. Tô com um professor em relação a jogos muito parecidos. E esse tom, é claro que pelos meio-campistas que tem o Bahia, naturalmente o time vai ficar com a bola. Ele não pode ter um time talvez de ida e volta, um time de acelerar um pouco mais, de ceder contra-ataque, um time mais direto, mas os jogos são muito parecidos, as dificuldades são muito parecidas. As substituições são muito parecidas. São muito parecidas. Na altura muito parecida do jogo. É mais do mesmo, todo jogo. É isso. E E muitos jogos, obviamente, o mais do deu mesmo, quando resultado. funciona, é ótimo. Claro. Então, mas não está funcionando. E eu acho que sábado, para não funcionar, contou muito com a ausência do Everton Ribeiro, que desse meio-campo é o melhor jogador. Mas com o Everton, é claro que é um jogador que é acima da média, É o melhor jogador. mas a história é muito parecida também. O Everton é um Mas jogador que tem de dita o jogar ritmo, melhor. claro, dita o Tem de ritmo, jogar melhor. vem pro lado direito, vem pelo meio para jogar, mas em relação às dificuldades, com o Everton elas não mudam muito não. Tem um jogador, obviamente, muito qualificado com a bola. Na Agora, frente. dificuldade para conseguir que fazer gol, para no fechar jogo de jogo, sábado, isso tem. normalmente o que acontece nos jogos do Bahia, Prates, ele tem a bola e tem Sim. dificuldade em traduzir isso em gol. Correto. No jogo de sábado, a partir dos 20 do primeiro Ele tempo... mal teve a bola. Ele nem teve a bola. Ele não conseguiu chegar perto de ser o Bahia, que costuma controlar os jogos e controlou os jogos contra o Flamengo. Os anteriores nesse ano. O da Copa do Brasil, a volta já foi decepcionante. Mesmo tendo sido eliminado, se você for olhar, o Bahia teve mais a bola que o Flamengo. Nos 2 jogos de Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Esse foi o 4º duelo entre eles esse ano e foi o único que o Flamengo assumiu o controle do jogo. E daqui que eu vou jogar. E isso marca uma diferença em relação ao Bahia, mas principalmente em relação ao Flamengo. Aí é que é o ponto. Diga lá. Porque era o que eu falei agora há pouco. Porque o Felipe Luiz conseguiu fazer esse time estar mais próximo com e sem a bola. Sem a bola para marcar, subir marcação, dificultar a transição da defesa para o ataque do Bahia e recuperar essa bola. E a partir do momento que teve a bola, o Flamengo soube trabalhar e não foi em lances individuais. Não foi assim, alguém pegava e saía correndo. Não. O gol do Flamengo é um gol trabalhado de pé em pé. E não à toa é feito pelo lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Porque o Flamengo faz o quê? Dentro dessa ideia que foi colocada em prática no sábado. O Pulgar ficava ali quase como um terceiro zagueiro, liberava os zagueiros, no caso o Léo Ortiz, que é a grande novidade na prática do Felipe Luiz no comando do Flamengo, onde ele meteu a mão de fato no time. Foi tirar o Fabrício Bruno, que foi convocado para a seleção brasileira, e botar o Léo Ortiz. Isso qualifica a saída de bola. E o gol do Flamengo é numa jogada que começa com o Léo Ortiz. Léo Ortiz jogando já na intermediária, deixando o Pulgar lá junto com o Léo Pereira para se segurar um pouco mais atrás. E ele faz a bola chegar até o lado direito. Teve uma jogada que ele deu um passe de 3 dedos sensacional ali. Ele, quando tem a bola no pé, é bom. Então, mas é o Flamengo recuperando essa bola e tendo a bola, precisa de mais qualidade. E ele qualifica desde trás. Então ele começa a jogar, do Arrascaeta vem junto com o Wesley pela direita, dali sai uma triangulação, a bola chega na área, vem o cruzamento. No cruzamento, tem o Gabi que fecha na primeira trave, tem o Bruno Henrique que centraliza e finaliza para a defesa do Marcos Felipe, e tem fechando do outro lado, o outro lateral que faz o gol no rebote, o Ayrton Lucas. Então o Flamengo chega com 3 atletas na área para finalizar. Isso facilita o gol acontecer, porque se o Ayrton Lucas está lá atrás, pensando na morte da Bezerra, ele não faria o gol, seria uma defesa. Segundo gol seguido de lateral esquerdo, que o outro tinha sido do Alexandre, do Corinthians. Falta só o Vinha, mas o Vinha só ano que vem. E aí com o técnico lateral esquerdo, que é o Felipe Luiz. Mas, assim, não é por acaso que ele chega ali, não é para privilegiar a posição dele, é a ideia de jogo, porque é uma jogada que começa pela direita, com o lateral direito ainda no fundo, aproveitando a explosão, a velocidade que tem o Wesley, e vamos ver quando é que ele volta agora, né? Porque o Wesley se lesionou, teve uma lesão muscular no segundo tempo. E o Varela foi para a seleção uruguaia, né? Mas o legal é isso, é um Flamengo, para mim, uma fotografia bem melhor do que no jogo com o Corinthians, que para mim demonstrou mais vontade, disposição, aguerrimento, mas no sábado foi um time de futebol, foi uma equipe
organizada em todos os seus um compartimentos. Flamengo corajoso, dá para chamar assim, do Felipe Luiz, até pelas palavras dele. Ele falou assim: eu corro riscos, mas não tenho medo de correr esses riscos. Mais ou menos isso que ele falou, não foi? Até quando você compara com o futebol para-brisa dos últimos tempos do time. Como é que é isso daí, prof? Como que é o Aquela futebol? coisa. Bola para Gostei cá, dessa. bola para lá, Boa bola essa. para cá, bola para lá. Você tá potencializando muito mais o time como um todo, né? O time, eu concordo com o Eugênio, foi um time mais coeso do que contra o Corinthians, mas mesmo contra o Corinthians, dava sinais dessa coragem. Flamengo Não, a coragem teve desde o presente, primeiro momento. Pressionando. Verticalidade. Vertical. É o time que a torcida quer ver, né, gente? O Tite caiu muito menos por resultados e muito mais por não mostrar esse desempenho. O torcedor se sentir representado. O rubro-negro está se sentindo mais representado por um time como esse, que vai para a Bahia, contra o Bahia, pega a bola do Bahia. Isso não é para qualquer um. Então tem muito mérito. Eu comecei falando sobre o Bahia, porque o Bahia tem lá seus problemas que se repetem, com o Everton Ribeiro, sem Everton Ribeiro, independentemente do adversário, mas é muito mérito do Flamengo. Já houve uma mudança. Houve uma mudança do primeiro para o segundo jogo, houve uma evolução. Muito rápido, realmente um trabalho até aqui muito bom. Rafael Prats. Eu prefiro esperar um pouco mais. É uma boa primeira semana. Quanto você quer esperar? Agora tem uma parada um pouco... Ô, Prates, deixa eu só colocar uma coisa para você. Não é nada contra o que você colocou de esperar um pouco mais. O que eu estou falando aqui é do passado, não é do futuro. Tá? Sim, Falei do jogo com o Corinthians, falei do jogo com o Bahia. sim. Aí você vai esperar um pouco mais. Para isso eu não preciso esperar nada, porque eu já vi. Não. O que aconteceu, Eugênio. Não, Bom. quanto a isso, é que eu acho que é o seguinte. Ainda o Felipe Luiz é um fato muito novo. Ele, em um primeiro momento, aí teve uma inteligência, uma abordagem muito mais de exibir vídeos. Ele mesmo falou, porque ele teve pouco trabalho de campo com os jogadores. Fato. Exibiu vídeos, os jogadores, obviamente, assistiram aquilo, ouviram o que ele falou. Me parece que houve uma boa assimilação na primeira semana, mas ainda é um trabalho que tem pouco do campo. É um trabalho que tem muito mais de observação, de conversa, de vídeo, e ótimo. Para ele é uma boa primeira semana, claro. Ele vai ter agora um tempo... É verdade que tem muita gente que não estará com ele, porque é data FIFA, e jogadores convocados por seleções nacionais não vão ficar para treinar no Flamengo, mas eu acho que depois da parada a gente talvez veja um pouco mais também do campo, apesar de ter sido uma ótima primeira semana para ele. Ótima primeira semana, porque já está mudando a conversa, o ambiente muda, ficou mais positivo, ganhou 2 jogos, houve uma impressão muito boa nos 2 jogos em momentos diferentes. Quanto a isso, não se tira. Mas eu acho que o trabalho de campo do Felipe Luiz, a gente vai começar a ver um pouco mais, talvez, depois desses 10, 11 dias sem jogos. Mas você concorda que, como o próprio Felipe Luiz falou, é um trabalho auspicioso. Se você faz isso contra promissor, o Bahia... sem dúvida. Mas eu estou mais com o Prats de vamos esperar. Não que eu esteja duvidando do Felipe Luiz e não que vocês dois estejam errados. Não. Vocês estão certíssimos. Ótimo, mostrou evolução. É que eu me lembro que todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo, não estou falando do Tite só, todos, eles tiveram jogos maravilhosos, evolução. Olha as goleadas do Renato, olha isso, olha aquilo, depois perde 1, 2, ou é eliminado, ou não é campeão, não serve mais. Então, eu prefiro esperar. Eu acho que do ponto de Abel, mas Não estou duvidando, eu não estou duvidando Vou da... repetir, Abel. Eu não falei sobre o futuro, eu falei sobre o Sim, passado. sobre o que você viu. Eu entendi. Não, eu entendi, claro. O que vai ser ali na frente? Não, a primeira semana... A gente tem que analisar Eugênio, semana a semana. A primeira semana jogo foi a jogo. altamente positiva quanto a isso, e essas observações que você fez, a maneira de jogar, de um time mais rápido com a bola, e o time realmente me pareceu mais objetivo quando teve a bola. Muito mais. Tudo isso eu tô com você. Assina embaixo, ó, carimba embaixo. Então é isso. Então... But, agora ele vai ter um tempo um pouco maior, e eu acho que ele vai conseguir em Então campo vai ficar melhor, também. então. A tendência é que ele possa desenvolver isso. Ele não vai contar com vários jogadores que estarão servindo Sim. às seleções nacionais, mas ele tem o resto do grupo. E é o momento que ele vai ter para passar um pouco mais dos conceitos dele de futebol. Sim. E tem que passar para todo mundo. Porque todo mundo é importante, não apenas os que estão na seleção. Não, e você Aqueles aí, que Eugênio, ficarem você lá destacou individualmente vão entender alguns as ideias jogadores. Você destacou individualmente nesses 2 jogos da era Felipe Luiz, alguns jogadores que não estavam se destacando tanto assim. Agora o Gerson, já na era Tite, era um destaque. Ninguém duvida O disso. Gerson tem tido um ano muito Ninguém bom. duvida. Né? Agora, outros jogadores apareceram Tanto bem que já nesses havia 2 sido jogos. convocado para a seleção na data FIFA anterior. Então eu pergunto... Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco, né, da nossa opinião a respeito dessa importante vitória que o Flamengo teve diante do Bahia fora de casa neste sábado, 2-0, gols de Ayrton Lucas e Alcaraz,
né? Sendo que o último foi mais um presente que Gerson deu para Alcaraz, jogador argentino que entrou no segundo tempo, e Gerson pegou a bola e deu a responsabilidade e confiança ao atleta. Ele foi contratado como sendo a maior contratação do futebol do Flamengo, mais de 20 milhões de dólares. Então é um jogador que pode sim entregar mais do que está entregando. É claro que ele tem tido pouca oportunidade, tem entrado no decorrer da partida, e Gerson tenta colocar o atleta aí mais confiança e mais determinação em sua trajetória com a camisa do Flamengo. O nosso Mengão começou atacando, né, e pressionando a equipe do Bahia de Rogério Ceni do início ao fim. E Felipe Luiz mostrou mais uma vez que pode sim, com tantos desfalques, conseguir marcar a pressão e conseguir recuperar a bola no campo do adversário. Dessa forma, o Flamengo fica mais perto do gol do adversário e, roubando a bola com 2, 3 toques, já consegue finalizar ao gol. Então o nosso Mengão atuou de maneira convincente. O Flamengo mais uma vez mostrou que diante das situações pode sim de maneira organizada fazer boas partidas. É a segunda partida que Felipe Luiz comanda o Flamengo e dá uma aula de tática. E Tite mais uma vez ficou com vergonha daquilo que o Flamengo pode apresentar, e ele não conseguiu fazer em um ano, sendo que Felipe Luiz, com poucos dias, já extrai praticamente o máximo dessa equipe do Flamengo. É claro que o nosso Mengão precisa melhorar a pontaria. Não podemos perder muitos gols, porque futebol é muito imprevisível. Você perdendo muitos gols, corre o grande risco de no final levar um empate. Mesmo assim, o Flamengo vai seguir firme, vai seguir forte, né? Se prepara agora para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Lembramos que nesse momento o Botafogo é líder. O Flamengo não precisa se preocupar com o Botafogo, até porque o título, né, para eles estão muito encaminhados. Temos que ser realistas. O Flamengo precisa terminar o Campeonato Brasileiro de maneira digna. E para que isso aconteça, é encarar toda a partida como sendo a final. Então o Flamengo foi campeão em cima do Bahia, vitória importantíssima, e também o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino. Então o Flamengo diminuiu aí 2 pontos a diferença para a equipe paulista, que também é um concorrente direto aí na temporada. Já o Palmeiras tem apenas o Brasileirão para disputar. O Flamengo ainda tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Penso eu que as forças totais do Flamengo serão colocadas à prova na Copa do Brasil, que foi o único torneio que o Flamengo tem mais chance de ser campeão. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu vencer o Corinthians pelo placar de 1-0. Poderia ter sido mais se não fosse a atuação incrível que o goleiro Hugo teve naquela ocasião. Gabigol jogou muito bem. Então, mais uma vez, Gabigol jogou diante do Bahia, e o Flamengo vem demonstrando aí que tem evoluído no que diz respeito tanto à questão ofensiva como defensiva. Já são 2 partidas aí sem sofrer gols, Corinthians e Bahia. Próximo confronto diante do Fluminense, Campeonato Brasileiro, que o Flamengo também vai colocar à prova aí, que já faz um tempinho que não consegue vencer 3 partidas seguidas. Venceu contra o Corinthians, venceu contra o Bahia, e se vencer o Fluminense, o Flamengo dá sequência aí nessa evolução no comando de Felipe Luiz. Felipe Luiz é um treinador colega, amigo de todos os jogadores do Flamengo. Ele já deu a entender que quer recuperar Gabigol e está conseguindo, por mais que seja ainda muito cedo a gente analisar e dizer o que pode se acontecer com o futuro de Gabigol, mas ele tem demonstrado que quer mais participar das partidas, que está atuando, se esforçando e dando o seu melhor dentro de campo. Então isso é de fundamental importância para que ele consiga recuperar o seu futebol. Todos nós sabemos que Gabigol é ídolo rubro-negro e ele não desaprendeu a jogar. Apenas estava desanimado, estava desmotivado em um time que sequer colocava ele nas partidas. Com a saída de Tite, Gabigol vê com bons olhos aí a sua renovação de contrato e sua permanência não está descartada. Marcos Braz, depois da partida contra o Bahia, já disse que com certeza poderá haver uma reviravolta aí e Gabigol renovar o seu contrato e participar aí de mais umas 3 temporadas com a camisa do Flamengo. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Deixaremos aqui o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos. E já pedimos a vocês que, se é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.